Você lembra de algum caso assim específico que você passou? Porque eu fico pensando, a posição de apresentadora é uma posição de autoridade naquele assunto. Tipo, então quando você tá ali apresentando alguma coisa, supostamente, tá, eu entendo deste universo. E eu fico imaginando se, tipo, você já sentiu, assim, porque vou ser 100% sincera aqui, gente. Nive é essa deusa maravilhosa, Linda. gostosa, entendeu? E muito padrão, né? Que tem aquela coisa que se encaixa ali num padrão estético, cultural, etc. Você já sentiu, por exemplo, que duvidaram da sua inteligência por causa disso? Ah, mas sempre? Sempre. Sempre. Tipo, Eu acho que até assim, hoje. Você sim, isso é uma coisa, infelizmente, isso é uma coisa normal, a gente passa muito por isso. Eu acho que eu já fui subjugada dessa forma em vários... E não foi só no mercado de games, foi acho que minha vida toda, né? Sim. Mas eu acho que assim, no caso dos campeonatos de games, eu apresento muitos campeonatos de vários jogos diferentes. Já apresentei de mais de 30 jogos competitivos. Então, efetivamente, quando eu tô apresentando um campeonato, a pessoa que é o especialista, que trabalha só com aquele único jogo, geralmente é o analista, comentarista e até o narrador. Às vezes o narrador também é mais generalista, tipo eu. Mas eu sou uma generalista. Então, assim, eu nunca vou entender tanto daquele jogo quanto o cara que é o analista. Não faz parte do escopo da minha profissão, inclusive. Tá. Faz parte, no caso, eu saber, óbvio, todos os jogos que eu tô falando, que eu joguei, e quando eu vou entrevistar os jogadores, conhecer todos os jogadores e tudo, saber toda a dança das cadeiras que rolaram entre, que esse jogador saiu desse time, ele não tá tendo um bom desenvolvimento agora, ou ele tá no seu ápice, ou esse jogador veio da academy. Várias coisas, várias dessas informações que são o que eu sempre estudo antes de um campeonato. Então, porque muitas vezes eu estudo, porque eu chego, às vezes me chamam para apresentar um campeonato, que às vezes faz 4 anos que eu não apresentei aquele jogo mais. Então, o cenário mudou completamente. Então, eu sempre estudo. Só que eu sempre faço minha lição de casa. Então, isso é uma coisa que geralmente ficam, uau, nossa, ela sabe. Uau, como ela sabe estudar. Bom, galera. Tipo, mas existem as outras coisas que ficam, às vezes você tá falando e aí você pronuncia alguma coisa errada e aí... Ou não, ou também existe uma outra coisa, porque eu apresento muito campeonato internacional, tá? Tá. E quando eu apresento campeonato internacional, acontece muito de eu tá dentro do casting estrangeiro. Mesmo que o campeonato se passe às vezes no Brasil. Entendi. Então o que acontece? Aqui no Brasil a gente tem mania de mudar o nome de time, né? Mudar nome. A gente muda nome. Entendi. Né? A gente é que nem a gente tá jogando Mortal Kombat, a gente fala, ganhei de Perfect. Entendeu? Sim, você fala aquele, sei lá, dando um exemplo aqui, né? Instagram. A gente não fala Instagram. A gente fala Instagram, exato. Exatamente. A gente fala a brasileira, né, aquela palavra. A brasileira. Então, quando eu tô apresentando o campeonato internacional, que eu tenho que chamar o time, isso já aconteceu muitas vezes. Aí eu tenho que chamar o time, eu não posso falar do jeito que o brasileiro fala o nome do time, porque eu tô chamando o time, que é estrangeiro, para a transmissão internacional do jogo, você tá entendendo? E eu não posso falar como a gente fala aqui. E muitas vezes a gente muda o nome do time, isso é muito normal. Então aí acontece das pessoas me zoarem. Tá vendo? Não sabe nem do que ela tá falando, não sabe nem do que ela... Isso acontece muitíssimo. Não, e gente, o mundo, eu acho que o mundo dos games deve ser um dos que mais faz esse lance de abrasileirar as palavras, porque... Pensando aqui todo o meu know-how gamer, que é zero, mas assim, eu, por exemplo, quando eu estava jogando videogame lá atrás, eu não falava uma palavra de inglês, gente, com sei lá quantos anos de idade. Então, tipo, quando aparecia lá, continue, que é continue, tipo assim, continue. Continue, né? Tipo, você fala a palavra em português, gente, mas a gente To be continued. To be continued. É isso, gente. O importante é o quê? Que a gente entendia o que estava acontecendo. Então é isso. Eu sempre fico pensando, como a gente entendia os jogos? Porque assim, nessa época eu não falava inglês. Mas alguém, eu acho que um contava pro outro, né? Tinha meio uma coisa de, não, nessa parte eu acho que você tem que fazer tal coisa. Aí tá, pode crer. Ia lá e tentava fazer, é verdade, consegui fazer tal coisa. É que depende muito do jogo, né? Porque tem muitos jogos que não tem tanto essa barreira, porque não importa muito o que tá dizendo. Tá, às vezes verdade. Não importa muito. Entendi. Mas tem jogos, exemplo, tipo, do jogo que lançou há um pouco mais de um mês, que eu amo, que é o Zelda.
Tears of the Kingdom. Isso. Esse jogo é um jogo que tem uma barreira muito forte do idioma. Se você é uma pessoa que não entende nada de inglês, a menos que você tenha a paciência de estar com um dicionário ali pra jogar o jogo, não joga, você não vai gostar. Sim. O jogo não foi traduzido. Sim. E é difícil isso, porque hoje em dia a maioria das publicadoras traduzem o jogo. Traduzem, dublam. E esse jogo é um caso que é muito engraçado, porque eu fico inconformada que não fazem a tradução desse jogo ainda. Eu acho que uma hora eles vão acabar fazendo. Eu acho que não fizeram porque eles não queriam que vazasse, ou sei lá o quê. Tá. Mas até a dublagem não é difícil de fazer. Porque você tem poucos personagens que falam. A maioria só faz assim. É só isso. A maioria... Hey! Tipo, exato. Fairy. A maioria das vozes no jogo são assim. Então, realmente, é uma coisa que você fica inconformada porque que eles ainda não dublaram. Que é uma coisa que é muito cruel pro mercado brasileiro, né? Porque aqui no Brasil a gente gosta muito desse jogo, mas tem muita gente que não pode jogar. Porque a gente tem que entender, a gente vive num país em que existe eu recentemente ouvi um estudo que falava que só 5% da nossa população é fluente em inglês.